Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre as lembranças de Flash. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Nós estaremos estudando esse vídeo que em inglês é chamado de Flashbulb Memory, ou, como é traduzido para o português, como lembranças de flash. O que são lembranças de flash? Lembranças de flash trata-se de uma memória considerada altamente vívida e detalhada e instantânea de quando ouvimos falar de um evento surpreendente, emocionalmente excitante e dramático pela primeira vez. Perceba aqui é importante fazer uma distinção para a gente não entender errado. Uma lembrança de flash é uma lembrança não de um evento específico, um evento surpreendente. A lembrança de flash é a memória de quando você recebeu a notícia de um evento muito surpreendente. Das circunstâncias de quando você recebeu uma notícia de algum evento muito surpreendente. Vou dar um exemplo, vou dar 2 exemplos, né? Tanto no termo público quanto no termo mais pessoal. Quando eu passei em psicologia na UFO, eu lembro exatamente quando eu recebi a notícia de que eu havia passado em psicologia na UFO. Na época, na Universidade Federal de Uberlândia. Na época eu não acreditei, porque na época, para passar na psicologia na UFO, era preciso fazer 3 provas de um simulado que chamava PAAS na época. Então você fazia a primeira prova, a segunda prova e a terceira prova. Eu não tinha feito a primeira prova, porque eu era bastante tímido e eu tinha medo de conversar com meus pais para falar sobre pagar a prova ou alguma coisa assim, ou de organizar para fazer a prova, então eu não fiz a primeira prova. Eu fiz a segunda e a terceira. E eu fiz as provas. Então, como eu fiz só a segunda e a terceira, eu fiz por fazer, pensando que não iria passar, já que eu não havia feito todas as 3 provas, mas apenas as 2 últimas. Então eu nem me preocupei com esse assunto, não procurei saber minha nota e tal. Mas aí eu lembro quando minha mãe me ligou e falou assim: Bruno, eu olhei aqui e vi seu nome na lista de aprovados no curso de psicologia. Na hora, eu lembro das circunstâncias. Eu estava numa igreja, na Assembleia de Deus, que eu era da igreja, do meu bairro, né? E ali eu estava no ensaio da juventude, eu lembro, e eu estava na parte exterior do templo, tem o templo, tinha um corredor do lado do templo onde eu estava, e eu recebi a notícia. Nessas circunstâncias, eu lembro essas circunstâncias. Então, minha mãe, né, me ligou e me deu a notícia. Eu estava na igreja, no ensaio, então eu lembro quem me deu a notícia, como ela foi dada, em que circunstâncias foram dadas. E essa memória de alguma coisa que foi surpreendente para mim é importante, ao mesmo tempo surpreendente, emocionalmente importante, porque passei no curso que eu gosto e ao mesmo tempo é surpreendente porque eu não esperava. Isso ativou uma memória de flash, que a gente fala uma memória das circunstâncias. Então, a memória de flash é uma memória de circunstâncias. Um outro exemplo seria das circunstâncias que você recebe a notícia. Um outro exemplo seria, por exemplo, recentemente, né, eu vou usar esse exemplo, embora seja um pouco chato, mas recentemente uma das maiores cantoras do Brasil, ela faleceu num acidente de avião, né? Então para quem era fã dela principalmente, ela é uma cantora mundialmente famosa e muito famosa no Brasil, talvez fosse a mais famosa na época, ou talvez ao lado da Anitta, né, que se vocês verificarem lá, ela tinha mais inscritos no YouTube até que a própria Lady Gaga, que é a Marília Mendonça. Quando a Marília Mendonça sofre um acidente, passa no noticiário que ela sofreu um acidente. E eu estava aqui na minha sala, né, aqui em casa, e recebi essa notícia tão chocante, né, chegando ali no noticiário. Nessa circunstância, então, é um outro exemplo de memória, alguma coisa que pode tiver uma memória de flash. Você lembra das circunstâncias em que recebeu essa notícia que é muito chocante, muito surpreendente. E aí a gente usa a analogia de um flash, porque o flash, o que é? Ele é a luz, né? Ele descreve a maneira como muitas vezes podemos lembrar onde se estava, o que se estava fazendo, como se foi afetado e como se reagiu diante de uma memória dessa, e é como se então essa situação, essa circunstância fosse iluminada por um flash. Né? Igual uma fotografia, é iluminada a circunstância e você lembra das circunstâncias. E quais são as características fundamentais das lembranças de flash? São 1, 2, 3, 4, 5, são 6 características, né? Vamos pegar aqui o exemplo meu recebendo a notícia de que eu passei na psicologia para dar de exemplo.
que são o informante, a autoafetação, as consequências, a heteroafetação, a atividade e o lugar. Vamos lá, o informante, quem deu a notícia? Na época, por exemplo, né, o exemplo que eu estou dando, que eu passei em psicologia, foi minha mãe que me deu a notícia, pelo celular que eu recebi a ligação. A afetação, como eu me senti? Eu me senti primeiro, eu não acreditei, né, porque eu falei, ela deve estar brincando, né, porque eu fiz só 2 provas, não fiz as 3, não ia passar mesmo. Não tem como eu ter passado em psicologia, num curso concorrido, numa federal, tendo feito só 2 provas de 3. E aí, então, eu me senti, assim, muito surpreso, né? E ao mesmo tempo desacreditado, não acreditei, eu pensei que era zoeira. As consequências, né? As consequências que é a importância do evento, as consequências a partir daquele momento ali que eu recebi a notícia de que agora eu vou ter que me matricular. Na verdade, o que eu decidi fazer foi sair ali da igreja, ir para casa da minha mãe, onde tinha uma internet com computador, para que eu pudesse consultar. Na época eu não tinha internet em casa, minha mãe estava na casa da minha avó, lá tinha, da minha tia, eu acho, lá tinha internet, então eu pude ir lá consultar a internet para ver que realmente era verdade. Então, é o impacto que o evento teve, né? A heteroafetação, como outro sentido, então assim, eu contei para as pessoas ao meu redor. Na verdade, no primeiro momento eu não contei ali pro pessoal da igreja, porque eu não acreditava ainda, queria confirmar primeiro se era verdade. Pensei que minha mãe tinha olhado errado, ela deve ter olhado o nome dos inscritos na prova e não o resultado. Então eu falei pra minha mãe assim, mãe, não fala isso pra ninguém não, eu quero primeiro consultar se é verdade mesmo, porque eu não tô acreditando. Mas ela já tinha contado pra todo mundo, na verdade, então eu lembro como outras pessoas se sentiram, minha mãe orgulhosa e coisas assim. A atividade, o que eu estava fazendo, né? Eu estava no ensaio da igreja e o lugar, né? Na igreja, que é onde eu recebi a notícia. Então perceba que as características fundamentais da lembrança de flash, que a pessoa lembra o informante, como ela se sentiu, as consequências, como outros se sentiram, o que ela estava fazendo e que lugar ela se encontrava. Outros exemplos, né, que a gente pode citar de eventos que despertam lembranças de flash foi, por exemplo, a facada do Bolsonaro, né? Então, para algumas pessoas pode ter sido muito surpreendente você estar ali e receber a notícia de que o candidato fascista a presidente levou uma facada. Para alguns, receber essa notícia foi muito chocante. A gente tem a queda das Torres Gêmeas. Então, que foi uma notícia ali no 11 de setembro que foi bastante chocante. A morte de um parente, né? Então, alguém chegar em você e falar assim, olha, seu primo morreu, ou seu tio morreu, ou sua avó morreu, ou sua mãe morreu. Essas notícias podem ser muito impactantes e muito pesadas. E podem gerar uma lembrança de flash que você lembra em detalhes da circunstância em que isso foi dado. E aí, para explicar, para compreender, na verdade, para orientar pesquisas para entender as lembranças de flash, foram elaboradas 3 abordagens. Aqui, a gente precisa entender que foi formulada uma tese e essa tese precisaria ser provada. Qual que é essa tese? Era a tese de que as lembranças de flash constituíam um tipo específico de memória que era mais acurada e vívida. Então se elaborou essa tese. Será que as memórias de flash elas são diferentes das outras memórias que a gente tem? Será que elas constituem um tipo específico de memória que é mais acurada, que é mais detalhada, que é mais vívida? Então foi essa a hipótese que foi levantada. E aí, para construir abordagens para compreender essa hipótese, para testá-las, foram construídos 3 modelos de compreensão. O primeiro é chamado de modelo fotográfico, o segundo é chamado de modelo compreensivo e o terceiro é chamado de modelo integrativo. Vamos começar a entender o modelo fotográfico. O modelo fotográfico postula que uma experiência pode gerar lembranças de flash apenas com uma quantidade significativa de choque e excitação emocional. O elemento chocante inicialmente ajuda a registrar o evento na memória, o impacto do evento na vida facilitaria lembrar. Então, o modelo fotográfico vai focar no evento em si, o quanto ele é chocante. Então, quanto mais chocante, mais, né, você vai ter uma tendência de lembrar as circunstâncias em que você recebeu a informação daquele evento. Então, o modelo fotográfico, ele vai focar no quanto aquilo foi chocante. E aí é como se você fotografasse a situação para ela ser tão chocante. Né? Então, você faz uma fotografia da situação, do quanto ela foi chocante, do quanto ela apareceu para você como uma coisa assim marcante, chocante, surpreendente. Então, o que seria importante de investigar era quantos eventos são chocantes. Né? Por exemplo, se passa no noticiário que uma pessoa sofreu um acidente ali na rodovia, indo para Uberlândia, que eu tô em Araguari, indo para Uberlândia e sofreu um acidente, eu nem conheço essa pessoa, provavelmente eu nem vou lembrar das circunstâncias dessa notícia, porque ela não carrega o caráter de ser chocante. Por outro lado, se eu pego um evento como a morte da Marília Mendonça, eu posso lembrar mais facilmente das circunstâncias em que isso aconteceu, porque é mais chocante. Então, o que importa a gente pensar seria avaliar o grau em que essa notícia é chocante. Um
segundo modelo é chamado de modelo abrangente. O modelo abrangente, ele entende que as lembranças envolvem diversas variáveis pertinentes e interconectadas que afetam as lembranças de flash. E aí há mais probabilidade de que memórias de flash aconteçam quando o evento é importante para o indivíduo. Então, o que o modelo compreensivo ele faz? Ao invés de focar no evento, no quanto o evento é chocante, ele se pergunta o quanto esse evento é significativo para o sujeito. Então, o modelo abrangente vai pensar assim que a gente precisa analisar, na verdade, diferentes culturas, para avaliar várias variáveis que têm a ver com a subjetividade da pessoa. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que foi feita com memórias de flash para tentar pensar assim, nós temos dois eventos nos Estados Unidos que despertaram memórias de flash. Um foi o assassinato do presidente John Kennedy e o outro foi, a morte de Martin Luther King. Então nós temos aqui dois eventos, um presidente branco que sofre um assassinato e nós temos um líder negro, preto, que também sofre um assassinato. Se a gente estivesse no modelo fotográfico, a gente ia pensar assim, qual desses eventos foi mais chocante em si? Qual desses eventos carrega um caráter mais chocante? Agora, já o modelo abrangente, ele vai perguntar assim, quais são os grupos, os tipos de indivíduos que são afetados mais por esse evento? E aí foi feita pesquisas e se mostrou, por exemplo, que pessoas brancas têm uma tendência maior de lembrar as circunstâncias de quando recebeu a notícia da morte de John Kennedy, enquanto pessoas pretas têm mais facilidade, ou pessoas negras têm mais facilidades de lembrar as circunstâncias da morte de Martin Luther King. Então você percebe que tem uma diferença cultural? Então esse modelo abrangente ele vai falar assim que na verdade o que a gente tem que olhar são as circunstâncias que dizem respeito ao sujeito, sua cultura, sua individualidade. Será que ele é de uma cultura mais individualista ou será que ele é de uma cultura mais coletiva? Talvez se ele é de uma cultura mais individualista não pese tanto uma notícia de repercussões públicas. Enquanto alguém que é de uma cultura mais coletivista, talvez uma morte pese uma morte, por exemplo, de alguém da cultura tem um peso muito maior de despertar uma lembrança de flash. Outra coisa que também, diferenças biológicas, Algumas pessoas vão propor, por exemplo, que o nível de cortisol, a questão da amígdala, do cérebro, que são regiões do cérebro, pode ter alguma relação. Então, esse modelo compreensivo, ele vai buscar compreender as lembranças de flash, entendendo que elas têm a ver com o sujeito, com o indivíduo, sua cultura, e vai focar em estudos, então, que compare culturas, que compare indivíduos de diferentes localidades e por aí vai. E aí a gente tem um modelo integrativo. O que o modelo integrativo faz? Ele tenta juntar o modelo fotográfico e o modelo abrangente. Ele entende que é importante, sim, a gente olhar para o evento em si, o quanto ele é chocante, o grau que ele é chocante, e ao mesmo tempo olhar para as questões culturais, as questões individuais. O modelo integrativo, ele entende que graus de choque constituem o registro inicial do evento, como propõe o modelo fotográfico. Mas ele também entende que os elementos de surpresa e consequencialidade, o impacto daquilo na vida do sujeito, podem desencadear a atitude de alguém, e podem desencadear um estado emocional que ajuda a criar uma lembrança de flash e a recordá-la. Outra questão importante também, agora tem mais uma questão que é o modelo, não um modelo exatamente, mas é a questão da recuperação. Então, algumas pessoas vão explicar as lembranças de flash como tendo relação com a recuperação. Por exemplo, o que é a recuperação? Na verdade, reelaboração, repetição. Que são de dois tipos, internas e externas, Então, quando a morte da Marília Mendonça aconteceu, o que aconteceu? O Sankey, saiu falando, não, mãe, você ficou sabendo, João, você ficou sabendo, Guilherme, você ficou sabendo, porque eu fui repetindo a história, naturalmente eu lembro mais da situação. Nossa, mãe, eu estava assistindo TV e veio a notícia. Então, como eu repito essa história várias vezes e conto e reconto, é mais fácil de eu guardar os elementos da situação. E quando eu passei em psicologia, eu estava lá na igreja, eu saí contando para as pessoas, Então isso faz com que eu lembre mais. E aí a gente vai agora para a questão dos estudos, O que será que os estudos mostram? Mas antes de falar dos estudos rapidinho, a gente pode pensar uma importância dessa questão clínica também na psicologia. Essa coisa que eu falei de recontar. Vamos pensar, por exemplo, no transtorno pós-traumático, quando você tem uma ansiedade pós-traumática, um evento que é traumático e você revive aquele evento várias vezes. Talvez isso, a lembrança de flash, nos ajude a entender um pouco sobre isso, do quanto talvez recontar a experiência, do quanto aquela experiência ser impactante para o indivíduo, faz com que ele fique relembrando ela várias vezes. E aí o que os estudos mostram? Os estudos mostram
Que nossas lembranças de flash não são tão vívidas e acuradas e que elas declinam com o tempo como as demais memórias. Então, o que os estudos mostraram? Por mais que tenha tido esse afã de dizer assim, nossa, existe um tipo de memória específico, essa hipótese de que é uma memória de flash, uma lembrança de flash que é mais acurada e que é mais vívida, infelizmente isso não é tão apoiado pelos estudos assim. Porque o que acontece? A gente descobriu que, na verdade, vou dar um exemplo, né? A gente descobriu, por exemplo, que se a gente perguntar para uma pessoa o que ela estava fazendo quando ela recebeu a notícia da morte da Marília Mendonça e perguntar para ela o que ela estava fazendo quando ela estava conversando com um amigo dela, às vezes ela vai lembrar do mesmo jeito. Também outra coisa que se percebeu é que passa o tempo, a memória da pessoa não é tão acurada assim, não. Às vezes, ali, perto de quando aconteceu o evento, e ela recebeu essa notícia, ela lembra das circunstâncias. Mas passou um tempo depois do evento, já não é tão acurado. E outra coisa também, né, que as pessoas às vezes acham que lembram coisas de maneira acurada e vívida, mas elas estão enganadas. E aí tem dois estudos, né, que é bastante interessante sobre isso. Um é o da princesa Diana, né? Quando a princesa Diana morreu, ela morreu num acidente, né? Se eu não me engano, de carro, não lembro agora. Mas ela morreu, né? E aí o que aconteceu? Quando a princesa Diana morreu, foi divulgada a notícia e aí isso é considerado uma coisa que despertou uma lembrança de flash. E uma coisa que foi perguntada para as pessoas é se elas lembram do vídeo do acidente. E muitas pessoas falam assim, nossa, eu lembro, quando eu estava ali assistindo a notícia, mostrou o vídeo do acidente horrível que aconteceu. Só que não teve vídeo. Então, tipo assim, de onde as pessoas não têm uma memória tão curada assim, não, porque elas acham que viram um vídeo que não tem vídeo. Outro exemplo, né? No 11 de setembro, quando aconteceu o acidente das Torres Gêmeas, né? Você tem dois prédios. O avião teve que bater no primeiro, um avião bateu no primeiro prédio, depois o outro no segundo prédio. No dia que a notícia foi vinculada, só mostrou o vídeo do avião batendo no segundo prédio, porque o vídeo do avião batendo no primeiro prédio foi divulgado só depois, no dia seguinte, eu acho, ou no dia... Foi divulgado depois. E uma coisa que foi perguntada para as pessoas é, no dia que elas receberam a notícia, o que elas viram? A gente viu o vídeo do avião batendo no primeiro prédio. Mas isso não tem como ter acontecido, porque o vídeo só foi disponibilizado depois. Né? Já tinha um vídeo do avião batendo no segundo prédio, mas não do primeiro ainda. O do primeiro foi divulgado depois. E as pessoas falavam que no dia que elas receberam a notícia, elas viram o vídeo do avião batendo no primeiro prédio. Ou seja, não está tão acurado assim, né? Então acaba que os estudos elas acabam mostrando que as lembranças de flash, essa ideia de que elas seriam mais acuradas, mais vívidas, talvez não seja tão verdade. No entanto, existem estudos também que mostram que acontecimentos surpreendentes e excitantes tendem a ser mais repetidos, ou seja, estudos que mostram que se você tem um evento que é muito impactante, você vai recontar e contar de novo, e isso sim pode ajudar um pouco a você lembrar mais detalhes. E um terceiro ponto é que se você estava no evento, você lembra melhor. Então, por exemplo, para alguém que viu a notícia aqui no Brasil, do avião batendo nas Torres Gêmeas, lembrar as circunstâncias dessa notícia talvez seja mais difícil, menos acurado. Mas se você estava lá na cidade, né, estava lá nos Estados Unidos, estava lá onde tem as Torres Gêmeas, e você presenciou o acidente de alguma forma, né, você estava num bairro próximo e você olhou para o céu e viu o prédio caindo, ou se você tem um familiar seu, se você estava envolvido de alguma forma, você estava ali nesse contexto, é mais fácil de você lembrar as circunstâncias em que você recebeu essa notícia, em que essa notícia chegou até você. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre lembranças de flash e até mais.